Graça e paz, família. Eu vou falar sobre um assunto que não é nada fácil, é algo extremamente pessoal, mas eu acredito que o Espírito Santo quer usar essa história para poder ajudar alguém, para poder renovar a mente de alguém ou para poder expor certas situações. Então, que o Espírito Santo possa tomar conta de tudo que vai sair da minha boca, dos meus lábios. Como sempre eu digo, tudo que sair de mim, peguem essa palavra, levem perante os pés do Senhor para confirmar se é para vocês, se é realmente dele, se vem do trono da graça. Amém? Se for a tua primeira vez aqui, eu sou a Wesa Solans e eu gravo conteúdo cristão aqui nessa página do TikTok, usando a palavra de Deus, estudo bíblico, usando testemunhos de vida, experiências de vida e muito mais. Ok, aqui vai. A minha mãe e o meu pai juntos tiveram 2 filhos, eu e mais um irmão. Do meu lado materno tenho mais um irmão e do meu lado paterno do meu pai tenho outros irmãos, mas com mãe e pai somos somente 2. Quem me segue há mais tempo sabe que eu sou órfã de mãe e pai. O meu pai faleceu quando eu era muito nova e a minha mãe faleceu alguns anos atrás, em 2018. O meu irmão mais novo, ele é especial e é sobre isso que eu acredito que o Espírito Santo quer falar hoje. Eu vou fazer de tudo para gravar tudo em um só vídeo. Por favor, fiquem atentos. Se não tiveres tempo nesse momento, guarda o vídeo para poderes vir assistir numa outra altura com calma. Aproveita já deixar um like e comentário para que outras pessoas também possam ver o vídeo. E não esquece de partilhar. Pronto, agora vamos à história. Para dar um pouco do contexto, deixa-me explicar o seguinte. O meu pai foi assassinado quando eu era muito nova e isso trouxe um trauma tremendo à minha mãe. E esse trauma, ele tornou-se em medo. Um medo muito grande dela perder os filhos. Depois dela ter perdido o marido de uma forma tão brutal, a minha mãe criou um medo enorme de alguma coisa acontecer aos seus 2 filhos. E eu acredito que 90% dos erros que a minha mãe cometeu conosco vieram através do espírito de medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de temor ou o espírito de medo. E isso significa que todas as decisões que nós tomamos com o espírito do medo são decisões que não estão à vida de Deus. São decisões influenciadas pelo inimigo, que é ele que dá esse espírito. Levou-me muito tempo para eu ter empatia por certas decisões da minha mãe. Foi necessário o Espírito Santo revelar que ela fez isso por causa de medo, ela fez isso por amor. Mas um amor que não é enraizado em Cristo, ele acaba por dar frutos errados. O primeiro ensinamento que eu tenho é o seguinte: ama e honra os seus pais, ama sim e educa os seus filhos, mas não use idolatriza. Os teus pais, ou os teus filhos, ou seja lá que o familiar for, o teu marido, a tua mulher, nunca pode estar acima de Deus. A partir do momento que essa relação, essa dedicação, essa honra é convertida, tu já dás espaço para o inimigo poder trazer muito estrago, sem dar conta. Agora voltando ao caso do meu irmão. Ele nasceu como uma criança normal, não teve nenhum tipo de indícios, depois chegou em uma certa idade e ele começou a retroceder. Acredito que a minha mãe levou-lhe a 2 especialistas e ninguém encontrou nada. Isso foi há vários anos atrás, nos anos 90. Então, a ciência ainda não estava desenvolvida o suficiente para saber o que sabe hoje. Principalmente em África. Não havia diagnóstico ainda certo para esse tipo de condições. Então, como especialistas disseram que não encontravam nada de errado com meu irmão e não podiam explicar o comportamento dele ou a razão que ele estava a retroceder, automaticamente a minha mãe acreditou que fossem espíritos malignos. Então, infelizmente, ela passou vários anos de igreja a igreja, de quimbanda a quimbanda, procurando uma solução para o problema do seu filho. Na Bíblia Sagrada, o Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A minha mãe sabia de Deus, mas a minha mãe não conhecia Deus. A minha mãe não tinha uma relação com Deus. Se ela tivesse, ela ia estar enraizada somente no Senhor. E se fosse para levar a outros médicos, se fosse para ter paciência, o Espírito Santo iria lhe dar toda essa informação. Mas como ela conhecia Deus de uma maneira superficial, ou da forma como era ensinado ou pregado em certas igrejas, ela começou a acreditar que talvez Deus não tivesse o poder para poder curar o meu irmão. E foi aí onde ela começou a procurar ajuda em outros sítios. Só para dizer que ela fez tudo isso por amor e por medo. Ela queria que ele fosse um menino normal, que tivesse uma vida normal. Então, como eu era muito nova, eu simplesmente ouvia o que a minha mãe falava e eu também acreditei que o problema do meu irmão era simplesmente espiritual e não psicológico. Eu não sabia nada, eu não tinha ouvido sobre autismo, esquizofrenia, ADHD e pronto, várias outras condições que temos hoje em dia e que temos mais informação hoje em dia.
O meu irmão cresceu comigo aqui na África do Sul, eu praticamente o criei e nós sempre tentávamos fazer de tudo para ele ter uma vida normal, por mais que dava para ver que ele era diferente, ele metendo em escolas normais e ele ficava extremamente frustrado, sentia-se burro porque ele não conseguia assimilar a matéria do jeito que os outros conseguiam, mas como nós não tínhamos conhecimento, o que fazíamos? Achávamos que ele estava a ser preguiçoso, pagávamos professores para poder ensinar depois das aulas, explicadores e tudo isso e foi frustrante, deixa-me dizer isso, durante vários anos. Quando ele mostrava distúrbios no seu comportamento, pensávamos sempre que fosse algo espiritual. Depois de algum tempo, a situação do meu irmão foi ficando um pouco mais complicada, então eu tive que o enviar para Angola para minha mãe poder ter mais atenção com ele, porque eu trabalhava e eu estudava e eu não conseguia lhe dar os cuidados que ele precisava. E sinceramente, os anos que ele ficou com a minha mãe, acho que só pioraram ainda mais, porque eu hoje consegui identificar que muito do medo que a minha mãe tinha transferiu para ele. E alguém na condição dele, aquele medo foi simplesmente ampliado até a coisas irracionais. Uma das piores coisas que aconteceram é que quando a minha mãe ia pulando de igreja a igreja, de pastor a pastor ou de quimbanda a quimbanda, eles iam confirmando o medo dela, não é? E muitos deles fizeram isso para poder tirar dinheiro dela, para fazer orações de libertação, tratamentos espirituais e tudo isso, e nada dava certo, mas ela gastou muito dinheiro a tentar ajudar o meu irmão. Ela poderia ter usado esse dinheiro em médicos, em especialistas depois de alguns anos, ao mesmo tempo enquanto orava e pedia a Deus mais direção. Mas a falta de crença no Senhor, a falta de conhecimento, a falta de relação com o Espírito Santo não permitiram que isso acontecesse. A minha mãe tentou proteger tanto o meu irmão do mundo porque ela sabia que o mundo é cruel e não queria que ele fosse violentado, abusado, insultado. E esse medo que ela teve de apresentá-lo ao mundo e até ele deixar passar por certas coisas que todos nós temos que passar no mundo, isso só prejudicou mais do que ajudou. E aí a minha mãe faleceu. E como eu disse no início do vídeo, nós, do pai e mãe, somos somente dois. Então, quando a minha mãe faleceu, eu tive que voltar a pegar a tutela do meu irmão. Ele hoje é adulto, mas eu ainda tomo conta dele. Eu ainda era solteira quando a minha mãe faleceu e eu já sabia que eu teria que encontrar alguém que me aceitasse com o meu irmão. Ele é como meu filho. E olha que não é fácil, porque ele é um homem adulto, não é todo homem que entenderia isso. Ela é alguém que é necessário muita paciência para lidar às vezes. Então, só pessoas específicas é que realmente iriam ter a capacidade de poder aguentar a pressão e a responsabilidade que às vezes é necessária. Estes últimos anos o meu papel tem sido ouvir de Deus, ouvir do Espírito Santo para saber como desfazer todos os males que a minha mãe fez na ignorância. E tem sido um processo difícil, tem sido um processo frustrante, mas é um processo necessário. Eu não vou focar muito na casa de quimbandas porque eles operam com o espírito das trevas, então tudo o que eles fizeram de errado faz parte do seu mandato. Mas as coisas que aconteceram nas igrejas, na casa de Deus, onde pastores poderiam ter aconselhado a minha mãe para ver um especialista novamente, para tentar outros sítios, e eles continuaram a alimentar uma mentira, essa é a parte que me preocupa. Procurar médicos e especialistas não significa não ter fé em Deus, não significa que não acreditamos que o milagre da cura vai acontecer. Eu vi um pastor há dias a falar que ele teve depressão enquanto ele pregava durante mais ou menos uns 8 anos. E o que ele fazia? Ele tomava comprimidos para a depressão enquanto orava e pedia a Deus para uma cura total. E graças a Deus ele hoje já não é dependente dos comprimidos, mas os comprimidos lhe ajudaram no processo até ele receber a sua libertação total do espírito da depressão. Eu não sei porque que eu partilhei essa história, mas o Espírito Santo mandou-me partilhar e eu obedeci. Ele é que sabe o que vai fazer com isso. Fiquem com Deus.